mas o tempo que eu tiver aqui, vou fazer o melhor que eu puder para transmitir a mensagem que é absolutamente necessária, né? Eu penso que a maior parte das pessoas que se inscrevem para uma palestra de como envelhecer, elas estão na expectativa que eu traga algum segredo, né? Assim, como não envelhecer. Mas eu acho que não vou traçar este caminho da expectativa. Porque o único jeito de não envelhecer é você morrer cedo. É a única forma. Você morre antes de envelhecer, aí você não envelhece. Se você faz parte dos afortunados que vão romper as etapas de meia-idade, né, vão chegar na maturidade, é necessário que se tenha consciência do que nos aguarda. Uma das coisas mais frequentes que eu recebo no consultório são pacientes idosos que vêm acompanhados pelos seus filhos. E eles chegam na consulta extremamente contrariados, porque eles vão obrigados para a consulta. São levados pelos filhos na marra. E aí, diante dessa situação, que é extremamente frequente, a gente vê uma pessoa de 80 e poucos anos, enfrentando diversas adversidades para as quais ela não se preparou. Só que o envelhecimento é algo que está disponível para a nossa reflexão todo o tempo. Não existe ninguém que não conheça alguém de mais de 70 anos. Você tem um avô, você tem uma avó, você tem um marido, você tem 75 anos, né? Mas até que você chegasse nessa idade, você não foi privado de observar o que se passa com uma pessoa nessa idade. Só que a gente não olha para isso. A metáfora que eu uso para explicar essa situação do não preparo é assim. Vamos estabelecer aqui um exercício de imaginação que todos nós aqui temos 40 anos, tá? Quem é mais novo ficou mais velho, quem é mais velho ficou mais novo. Todo mundo aqui tem 40 anos nesse momento. E eu vou combinar com vocês que daqui 30 anos eu vou passar por aqui e vou levar todos vocês para o deserto do Saara. E nós vamos morar lá. Não tem discussão. A única forma de não participar dessa viagem, como eu disse, é morrer antes. Se você estiver vivo daqui 30 anos, iremos todos morar no deserto do Saara. Não tem negociação. Mas é muito calor. Que pena que você acha isso. Mas eu não quero morar. Mas não tem escolha. Nós vamos morar no deserto do Saara. E aí, daqui 30 anos, eu passo aqui, recolho todo mundo, a gente pega o avião, vamos para lá, desembarcamos no deserto do Saara. E aí eu tenho certeza que vai ter gente que vai falar assim para mim, nossa, Ana, mas é calor aqui. Não esperava por isso, não estava preparado. Ou você ia dizer para mim de noite, nossa, mas é muito frio à noite. Não trouxe blusa. Não estava preparado. Precisava de protetor solar? Água? Precisa de água. Precisava ter trazido comida, mas eu não sabia, não estava preparado. É exatamente isso que acontece com as pessoas. Elas sabem que vão passar por adversidades a partir de uma certa idade, mas elas misteriosamente fingem que não sabem disso e não se preparam. E aí, na hora que você chegou lá no deserto do Saara, não tem volta. É um se vira. Você vai ter que aprender a lidar com todas as adversidades que você enfrenta quando envelhece e para as quais você não se preparou. A gente tenta buscar, durante o período que meio que começa a tomar um pouquinho de consciência de que as coisas não estão funcionando tão bem, você tenta tomar providências bastante superficiais. Então, o que a gente vê na nossa cultura atualmente é uma necessidade muito grande de aparentar menos idade. Então, você tenta fazer com que fisicamente você pareça mais jovem, numa tentativa desesperada de viver aquilo que você não viveu quando você era mais jovem. Então, tem gente de 60 anos que quer parecer que tem 30, porque ela quer viver uma experiência
de 30 anos aos 60. Porque quando ela teve 30, ela não estava se dando conta de que era importante viver determinadas coisas com 30. E deixou para viver depois. Que é uma outra situação que acontece com muita frequência. A gente deixa para depois. A gente deixa para viver quando se aposentar, não é? Assim? Eu sempre falo sobre uma reflexão que devia ocupar a nossa mente durante todo o tempo. Você torce para o dia acabar rápido, para chegar logo às 6 horas para você ir embora. Você torce para a semana acabar rápido, para chegar logo sexta-feira, para você estar de folga no fim de semana. Você torce para chegar às suas férias. Aí você torce para chegar à sua aposentadoria. Na verdade, você está torcendo para a sua morte chegar mais rápido. Porque quando o tempo passa mais rápido, o último dia está mais próximo. Quando você tem essa percepção do seu tempo, tem alguma coisa errada com a qualidade de escolha que você faz sobre o que fazer com o seu tempo. Se você precisa torcer para que ele passe rápido, é porque você está fazendo escolhas a respeito da sua rotina completamente incompatíveis com aquilo que você considera valioso para o tempo que você tem de vida. Então, o problema não é da empresa, não é do seu pai, da sua mãe, da sua avó, do seu filho, do marido, não é da sociedade, não é do prefeito, não é do governador, não é do presidente da República, não é do padre, não é do pastor. O problema sobre as nossas escolhas do que fazer com o nosso tempo é um problema nosso. Então, nessa conversa de como envelhecer, né, ou como envelhecer sem medo, a gente precisa de coragem para ficar velho. Para poder ser feliz, quando a gente ficar mais velho, a gente precisa de coragem. Então, vamos combinar que quem é muito medroso tem uma chance muito grande de se enfiar em várias encrencas na época de envelhecer. Quem é mais corajoso pode tomar providências bastante sensatas a respeito de felicidade mesmo, estado de felicidade quando se envelhece. Então, eu me programei para conversar com vocês sobre os 5 grandes aspectos da nossa vida humana. E como que a gente vai trabalhar, como que a gente se compromete em relação a cada um desses 5 aspectos, de uma maneira responsável e consciente, a ponto da gente poder usufruir o tempo de vida que a gente tem. Tem uma pesquisa, é a pesquisa mais longa da história da humanidade, que está ainda em andamento, que é uma pesquisa feita em Harvard, que começou em 1900 e bolinha, acho que 1912, 1915, algo assim, bem no século passado mesmo. Os pesquisadores decidiram acompanhar a vida de jovens lá de Boston sobre todos os aspectos. Então, eles acompanhavam a cada ano, esses jovens passavam por uma avaliação médica, uma avaliação psicológica, uma avaliação cognitiva, né, em relação à memória, desempenho de pensamento, uma avaliação social e uma entrevista sobre qualidade de vida. Todos os anos. E eles fizeram 2 grupos. Um grupo de jovens que tinha acabado de entrar na faculdade, em Harvard, fazendo parte da elite da sociedade americana da época, porque a Harvard sempre foi uma faculdade elitizada, e um outro grupo de jovens da periferia de Boston. Então, realmente mais marginalizados numa condição social bem aquém a comparação desses jovens que entraram na faculdade. Esse estudo já tem mais de 70 anos. E aí, quase 80 anos esse estudo tem. E ele mostrou que aquelas pessoas que estão vivas hoje, nesse estudo, então o estudo começou, desculpa, em 1930, porque para dar 80 anos agora dá mais ou menos isso, na década de 30. E aí, esse estudo mostrou que as pessoas que chegaram a mais de 90 anos nesse estudo, elas, quando entrevistadas a respeito da sua satisfação com a vida, de olhar para trás e falar, valeu a pena, do alto dos seus 90 anos, eles decidiram olhar os dados destes indivíduos estudados aos 50 anos.
Então, aqueles que estavam 90 com sucesso, foram lá no prontuário deles e olharam quando eles tinham 50 anos. E analisaram todos os dados destas dimensões de avaliação, né, física, emocional, social, familiar e espiritual, para constatar o que fez diferença. Né? Qual que é o prognóstico que a gente tem aos 90 anos? De um envelhecimento, de uma vida de sucesso. Não é nem um envelhecimento de sucesso, uma vida de sucesso. E pasmem, não foi o nível de colesterol, nem o controle dos diabetes, nem hipertensão, nem marcadores tumorais, nem antecedentes de câncer na família ou até na própria história do paciente. O que fez diferença, a única coisa que fez diferença na história de sucesso de um envelhecimento foi a qualidade das relações humanas que estas pessoas tinham aos 50 anos. Então, primeiro passo para você envelhecer bem. Você tem que ser uma pessoa bem legal, bem agradável, bem determinada a receber afeto dos outros. Determinada a oferecer afeto para os outros. Outra coisa que acontece muito frequentemente no consultório é o paciente chega lá e fala assim, mas eu não queria dar trabalho. Eu falo, então, mas está dando. Não, mas eu não queria. Puta, que pena, né? Está dando. Aliás, vai dar mais trabalho. De cada 10 pessoas nessa sala aqui, segundo a estatística no Brasil, 9 vão dar muito trabalho. Porque só uma vai ter aquela morte súbita que a gente acha linda, romântica, morreu dormindo, atropelado, ou bala perdida, né? É morte súbita também. Né? Você fala assim, quando tem um acidente grave, quando tem assassinatos, a gente não fala que lindo. A gente não tem condição de achar a morte linda. Mas a gente quer morrer sem sofrimento, né? Imagino que ninguém queira morrer com sofrimento aqui. Mas, na estatística, apenas de cada 10 pessoas, só uma vai ter uma morte que não vai dar trabalho. Talvez dê problema, dê trabalho no luto. A gente vai E aí, nessa condição, de cada 10, 9 vão adoecer, e você vai ter um diagnóstico de uma doença grave e incurável, e você vai saber que você vai morrer. Embora você vá negar isso, vai dizer que é só uma bolinha, não tem nada de grave, né? Vai fazer quimioterapia para não virar câncer, né? Tem uma série de dificuldades que a gente tem na nossa cultura de lidar com a possibilidade de que vai morrer. Então, a gente não vai querer falar sobre o assunto, e se a gente quiser falar sobre o assunto, nossos filhos não vão deixar. Eles vão chegar assim no dia da consulta do médico e falar assim, ele não sabe, não conta para ele. Então, a gente vai adoecer, é possível que a gente não tenha acesso ao motivo pelo qual nós estamos nos sentindo fracos, e a gente está se sentindo doente, e a gente vai dar trabalho, porque a gente vai perder duas coisas que nós lutamos muito para manter, que é a autonomia e a independência, que é um outro conceito também importante quando a gente envelhece. A autonomia é a sua capacidade de tomar decisões, de ser lúcido, orientado, consciente, estável, sem nenhum tipo de coação. Você tem a condição de tomar decisões. E a independência é a sua capacidade de colocar a sua decisão em prática. Então, eu quero ir no banheiro, é a minha autonomia. A minha independência, eu vou no banheiro. Quando a gente adoece, a maior parte das pessoas perde primeiro a independência. Eu quero ir no banheiro, mas me mandam fazer na fralda. Não tem experiência mais cruel do que aquela que a gente... Alguém aqui já ficou internado, ficou de fralda? Quando a gente tem que usar fralda, percebe a importância da nossa independência. É muito difícil, muito desafiador. Você está doente. E aí você está no quarto. E aí chega alguém para te visitar. Que é sempre a pessoa que está disponível para te visitar. É aquela que você não gosta. Né? Os visitadores de hospital são aquelas pessoas que você gostaria que jamais aparecessem na sua frente, mas ela está disponível para ir te visitar. E ela chega na sua frente e faz aquela cara de ficar para sempre. E você está morrendo de vontade de fazer cocô. E você quer ir no banheiro. E a enfermeira fala, faz na fralda. Esse processo de perda de independência é algo extremamente desafiador. Você fala assim, ai, Ana Cláudia, muda de assunto, eu preciso ir embora porque eu não suporto falar sobre isso. Tudo bem, não fale, mas vai acontecer.
vai acontecer com você ou com alguém que você ama muito. E o desafio que a gente tem é se preparar para esse momento, para poder saber dar trabalho. Vocês sabem como dar trabalho? Minha mãe me ensinou como dar trabalho. Minha mãe teve uma doença neurológica, ela faleceu de esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença rara, porém extremamente cruel, porque vai te tirando a independência e todas as suas capacidades com total lucidez. Você vai tindo as suas perdas com total consciência, que não tem ninguém que tem como te enrolar. Você fala assim, eu não estou mais andando. Eu falo assim, não, imagina, isso não está acontecendo. Como a gente faz com as pessoas que têm câncer, né? Você tem uma lesão no pulmão, e aí a pessoa fala assim, não, não é nada. E você acredita, porque, sei lá, pode ser que não seja nada mesmo. Agora, quando você deixa de andar, não tem como discutir. Deixei de andar, deixei de falar, deixei de engolir. E ao longo de todo o trajeto de doença da minha mãe, que ela foi adquirindo maior necessidade de cuidado, ela era uma pessoa gostosa de cuidar. Então, você ia arrumar ela na cadeira assim, você chegava perto do rosto dela, ela te dava um beijo. Você ia dar comida na boca dela, quando você dava a primeira colherada, ela pegava a sua mão assim e beijava. E agradecia. E ela agradecia num sentimento pleno de gratidão mesmo. Não de se sentir mal porque dava trabalho, mas de se sentir bem por poder receber o cuidado. Então, ao longo do nosso trajeto de envelhecer, ou até em algum momento que a gente fique doente, sem precisar estar velhinho, né? Porque às vezes a gente fica doente antes de envelhecer. A gente acha que só vai acontecer quando a gente ficar velho, mas às vezes fica doente antes. Lembra disso na hora de dar trabalho. Eu falo que a gente vai ser uma mala, né? Então, que a gente seja aquela mala de rodinhas, as 4 rodinhas, assim, que é gostoso de levar, sim. A gente tem prazer de carregar essa mala. A gente tem prazer de cuidar. E entender que, ao longo da nossa história, a gente vai construindo relações que facilitam ou dificultam esse prazer de cuidar. Nós vivemos numa cultura que coloca a obrigação do cuidado para os pais. E aí, muito frequentemente, você vê numa casa de repouso uma senhora, um senhor que nunca recebe visitas, ou mesmo num hospital que ele nunca recebe visitas, e a equipe de saúde reclama, fala, nossa, que absurdo, está abandonado aqui, ninguém vem visitar, ninguém vem cuidar. Só que eu preciso também dizer para vocês que não é o fato de ter cabelos brancos mais de 60 anos que tornam a gente santo. Nós temos uma história construída com os nossos filhos, com os nossos pares. E as consequências desse dia a dia que aconteceram aos 20, 30, 40, 50, 60 anos, as consequências vão frutificar quando a gente adoecer.